SDMYK. Maerg. A história começa com uma visão rápida de um palácio imenso. Lá dentro, um homem e uma mulher estão entrando. O homem diz: "Anda logo e abre as portas. Eu trouxe a Grã-Duquesa comigo." A garota olha para fora e fica impressionada com a paisagem. O Principado da Fênix segue o tio Delcas sem questionar. Agora, você provavelmente tá tão confuso quanto eu fiquei na primeira vez que vi isso. Enfim, a garota tá encantada e super feliz com a paisagem linda do lado de fora. Aí ela diz: "Dizem que o norte é sempre frio, mas mesmo aqui, cercado de neve e floresta, a vida ainda resiste. É como se as árvores desafiassem o clima." Ela vê uma área linda e pergunta: "É esse o poder das pedras mágicas?" Os dois descem da carruagem e o homem fala: "Yulina, a partir de hoje, essa vai ser sua casa, a Mansão Negra." Yulina responde: "Tá bom, tio." Enquanto ela caminha, todas as criadas a cumprimentam com respeito. Na cabeça dela, Yulina pensa: "A partir de hoje, eu vou ser a esposa do Grão-Duque do Norte. Um cara que eu nunca nem vi na vida." Ali perto, as criadas começam a cochichar. Uma delas fala: "Ouvi dizer que a nova Grã-Duquesa chega hoje. Dizem que ela veio de uma ilha selvagem lá do sul. Dá pra acreditar? Uma bárbara casando com o Grão-Duque." As outras começam a fofocar um monte de coisa esquisita sobre a Yulina. Ela escuta aquilo tudo e fica um pouco nervosa. O tio tenta acalmar ela, falando coisas legais pra tranquilizar. Mas Yulina rebate: "Relaxa, tiozão, eu sei me virar." Na cabeça, ela pensa: "Se for parar pra pensar, elas não tão completamente erradas. Na minha terra, a Ilha Loi, nem existe esse negócio de nação. Mas mesmo assim, eu faria qualquer coisa pelo meu povo." Ela começa a pensar no futuro marido. "Vai saber, né? Vai que ele é um cara legal", ela diz pra si mesma. Aí ela dá um passo à frente e se apresenta: "Oi, gente, eu sou a Yulina. Vou tentar conhecer todo mundo, beleza?" O brilho no rosto dela e o sorriso doce surpreendem todo mundo. As criadas ficam chocadas. Ela não tem nada a ver com o que imaginavam. De repente, um cara misterioso aparece e diz: "E aí, Yulina? Então essa é minha esposa. Eu tava caçando agora há pouco." O cara tá todo coberto de sangue. Ficamos sabendo que o nome dele é Theod Fênix, o Duque do Principado da Fênix. O Duque estende a mão ensanguentada. Yulina fica em choque ao ver ele daquele jeito, mas mesmo assim aperta a mão dele. Ele diz: "Theod Fênix, esse é meu nome." Então, finalmente, Yulina conhece o marido. Ela deveria estar feliz, né? Mas aí o Duque, o Fênix, como vamos chamar ele, manda logo essa. Já que o assunto veio à tona, deixa eu deixar uma coisa clara: não vai ter casamento. Yulina fica completamente sem reação. Fênix continua: "Eu já me casei 3 vezes." "Isso mesmo. Todas fugiram, ou morreram." A noite cai. Yulina pergunta: "Então é aqui que eu vou morar?" O lugar parece cenário de filme de terror. O homem que trouxe ela responde: "Isso, por um ano. E sim, você e sua graça vão dormir em quartos separados. É sua primeira vez no Principado, então, tenta se adaptar." Esse cara é o secretário do Fênix, Yulich. Yulina pergunta pra ele: "Então, em que andar fica meu quarto?" Yulich responde: "O seu é no último andar. Na real, essa casa inteira tá vazia." Quando ouve isso, Yulina fica bem surpresa. Ela diz: "Pera, você tá dizendo que meu quarto é lá em cima?" Enquanto isso, lá dentro, Fênix está de boa tomando uma bebida. Yulich entra e fala: "Já mostrei o quarto pra ela." Aí ele pergunta: "Ei, você nem costumava caçar. Por que tava todo cheio de sangue?" Fênix responde: "Foi um aviso pra aquela garota, pra ela entender que não existe amor entre a gente." Tá bem claro o que ele quer: que Yulina fique com medo e desista do casamento por conta própria. Fênix pergunta: "E aí, ela chorou ou surtou quando viu o quarto?" Yulich responde: "Na verdade, ela sorriu." Isso desmonta o Fênix. Ele não esperava por essa. Ele murmura: "Como é que é? Ela sorriu." Yulich não estava mentindo. Yulina ficou realmente feliz quando viu o quarto. Ela diz: "Uau! Nunca vi um quarto tão grande na vida." Ela chega perto de umas pedras e comenta: "Essas pedras mágicas deixam o lugar tão quentinho." Ela começa a pensar na vila dela. Talvez meu povo pudesse viver assim também, no calor. Flashback da vila dela.
Um homem desconhecido fala para alguém: você não pode casar com esse cara. Você nem conhece ele. Acontece que é o pai dela. Yulina diz para ele: pai, a nossa ilha tá ficando mais fria a cada dia. Nosso povo nunca enfrentou um inverno antes. Eu já decidi. Eu vou casar com ele. A ilha de Luhai, um lugar onde sempre é primavera. Mas bastou um vento de inverno e o povo entrou em pânico. Existe uma pedra mágica misteriosa que consegue manter o calor mesmo no frio extremo. Essa pedra faz com que o frio quase não chegue na ilha deles. Se eles quiserem proteger a ilha, casar com o grão-duque é a única chance que tem. O pai dela diz: mas Yulina, você é a única herdeira que sobrou na tribo Koot. Yulina responde: justamente por isso eu tenho que ir. É meu dever. Sorrindo, ela completa: é para isso que servem os herdeiros, para proteger o povo. De volta ao presente, Yulina fica um pouco emocionada lembrando de tudo. Ela pensa: sim, eu tenho que proteger meu povo. Eu consigo lidar com isso. O tio Deli canta aqui, e a Lady Yulit parece bem gentil. Ela começa a pensar no grão-duque. As mãos dele eram tão quentinhas. Ela sorri de novo. Em Luhai, guerreiros, principalmente caçadores, são super respeitados. Pensando em tudo isso, ela começa a correr animada pela casa. Ele é responsável e compreensivo. Esse é meu marido, ela pensa. Por algum motivo, sinto que a gente vai se dar muito bem. Correndo, ela acaba derrubando umas pedras sem querer. Ela se apressa para pegar. Não, essas pedras mágicas são preciosas. Mas ela escorrega e bate numa porta, caindo dentro de um cômodo. Enquanto se levanta, se pergunta: pera, tem outra porta dentro desse quarto. Nesse momento, alguém fala: ei, o que você tá fazendo aqui? Yulina se vira, assustada, e quem tá ali é o Fênix. Ela não faz ideia do que ele tá fazendo ali. Yulina tenta se explicar: eu só tava tentando pegar as pedras mágicas, mas acabei vindo parar aqui sem querer. Fênix olha para ela e pensa: o que é com essa mulher? Ela não tá chorando, nem parece incomodada. Isso é totalmente o oposto do que eu esperava. Yulina se apresenta de novo. Fênix, enquanto observa o rosto dela, começa a pensar: qual é a dessa expressão? Ela diz: meu nome é Yulina. Vou tentar me dar bem com todo mundo por aqui. E enquanto fala isso, ela sorri, o sorriso mais doce do mundo. Fênix fica sem reação. Só encara ela, aquele sorriso inocente, lindo. Na cabeça dele, eu devia ter prestado mais atenção nela naquela hora, mas tudo que eu conseguia focar era no sangue. E esse cheiro incrível. Espera, é dela? Ele continua encarando e pensa: caramba, ela tem um cheiro tão bom. E é linda também. A pele macia, o perfume doce, aqueles olhos lindos, tudo nela é encantador. Nosso simp oficial, quer dizer, Fênix, acorda do transe de repente e pensa: se controla. Cara, ela é só uma duquesa, não é sua amante, nem sua esposa. E só pra constar, duquesa aqui é praticamente uma rainha. Ele continua se convencendo: eu não posso me apaixonar por ela. Eu não posso amar essa mulher. Tenho que manter distância, ser ainda mais frio. Tenho que ser duro, gritar com ela, mandar ela voltar pro quarto ou sei lá. Aí ele faz uma cara esquisita e chama: Yulina. Ela responde: sim. Claramente tremendo de frio. Fênix olha para a roupa dela e diz: por que você tá usando isso com esse frio todo? E então se dá conta: pera, era pra eu estar bravo com ela. Porque eu tô sendo gentil. Existe apenas uma pessoa que pode usar o poder do deus Daphne, e essa pessoa é Sentis, um verdadeiro mensageiro dos deuses e uma lenda viva. Mas Sentis não passa de uma figura lendária. Sim, essa é uma forma de tornar o poder dele seu. Foi descoberto 2 meses atrás. Fênix tinha conversado com Yulit e perguntado: foi só sorte idiota eu ter recebido essa carta? A gente fica sabendo que Sentis foi encontrado há muito tempo, e aí vem a teoria. Talvez Delcan seja um espião do imperador nessa história. Yulit diz: parece que alguém tá tentando marcar ela, talvez para roubar o poder de Sentis, e é por isso que agora ela tá sendo vigiada pelo Delcan. Fênix concorda: você tem razão, Yulit. Entre todas as famílias imperiais, eu sou o único que ainda não foi marcado. Nota rápida: você deve estar se perguntando: o que diabos é essa marcação? Calma que eles explicam. Na família imperial, casamento significa unir as almas. A marcação só acontece uma vez,
E só um ano depois do casamento. É perigosíssima. Se a pessoa estiver viva, não dá para fazer. Então a escolha tem que ser certeira. E o Lich diz para ele: Mas Vossa Alteza, todas as suas esposas morreram ou fugiram. A terceira candidata, a esposa do Grão-Duque, foi eliminada, e agora tá tudo pronto para marcação. Tudo preparado para canalizar o poder de Sintis. Fênix lê o papel, dá uma risada sarcástica e joga fora. E se eu dissesse que quem matou todas elas foi o próprio imperador? A gente descobre mais sobre Fênix, nome completo: Theod Fênix. Pode chamar ele de Theo, mas convenhamos, Fênix soa bem mais legal. Ele é o Grão-Duque do Principado da Fênix, sobrinho materno do primeiro imperador, Bios. Mostra um cara em pé com uma espada e armadura, o demônio da guerra, um assassino mais assustador que fantasma. Essa é a história de Fênix. Quando ele tinha 15 anos, a mãe dele morreu. Jogaram ele direto no campo de batalha e chamaram de Grão-Duque. Não era hora de sentir medo ou hesitar. Se ele hesitasse uma vez que fosse, já era. Conforme foi enfrentando inimigos sem fim, aprendeu a matar os próprios sentimentos, repetidamente. Ele esmagou a própria alma. Mas o povo por quem ele fez tudo isso, o país dele, essas mesmas pessoas começaram a evitá-lo. Até as esposas dele diziam que preferiam morrer a viver com um monstro como ele. Mesmo assim, ele nunca deixou isso afetar. Decidiu viver como se ainda estivesse em guerra. Aceitou que podia morrer a qualquer momento. Fênix disse para Lich: Preciso de um plano. Não posso deixar o imperador controlar tudo. Vou simplesmente me casar. Lich ficou chocado. Como assim? Você vai casar com uma mulher que vai acabar se sacrificando dentro de um ano? Fênix respondeu: Não. Vou me casar com alguém que o imperador não possa expulsar nem matar. Mas só se eu não marcar ela. Pensa bem, como será que o imperador vai reagir? De volta ao presente, Fênix pergunta para Yulina: Por que você tá vestida assim? Mas por dentro, ele tá pensando em outra coisa completamente diferente. O plano era assustar ela, mas não consegue. Ela simplesmente não se abala. Então ele pensa: Ok, agora eu vou ser mais duro. Yulina pergunta: Vossa Alteza, não tá com frio? Fênix, claro, não pode responder de forma doce e gentil, então ele diz: Bravo, não tô com frio. Nem um pouco. Na real, ele tá se achando por finalmente conseguir ser grosso. Mas Yulina, ela até gosta do jeito rabugento dele. Ela pensa consigo mesma: o corpo do Grão-Duque é de outro nível. Enquanto isso, Fênix pensa: por que ela tá me evitando de repente? Tá com medo de mim agora? Tem que estar, pelo menos um pouco, né? Aí ele fala: Yulina, se você atravessar essa ponte de novo, vai dar direto na minha varanda. Então, se precisar de algo, ou quiser ir para algum lugar, vem direto falar comigo. Fênix já tá perdido nos devaneios. Agora ela vai perceber que não consegue fazer nada aqui sem mim. Ela precisa de mim. Com um olhar dramático, ele declara: Não tem nada neste principado que eu não possa fazer. Na cabeça dele, vou terminar isso com um aviso assustador de verdade. Ele se aproxima dela e diz: Até esquilos brancos eu pego quando fogem. Sutil. Bem sutil, Vossa Graça. Mas Yulina só sorri, curtindo toda a vibe dramática dele. De repente, um vento forte bate. Yulina escorrega e começa a cair. No último segundo, Fênix agarra ela e salva. E aí, o clima entre os dois, totalmente romântico. Eles ficam se encarando em silêncio. Fênix pensa: ela é tão leve, nem parece que tô segurando uma pessoa. É como se eu tivesse com um passarinho nas mãos. Depois ele coloca ela no chão com cuidado e desvia o olhar. Na cabeça dele, eu nem conseguia encostar nas minhas esposas anteriores, nem com um dedo. E agora toquei nela. E se ela me achar nojento? Mas em vez disso, Yulina agradece. Ao ouvir isso, Fênix fica todo desestabilizado. Espera, ela me agradeceu. Para todas as ex-esposas dele, e basicamente todo mundo, Fênix era uma figura assustadora. Um verdadeiro monstro. Até os próprios soldados olhavam com medo. Mas essa garota, por que ela não chora? Por que ela não se encolhe? Aí ele lembra do rosto dela. Daquele momento em que ele estendeu a mão ensanguentada, e ela simplesmente apertou. Como se fosse nada. Feliz até. É a mesma garota. Aquela que nunca teve medo dele desde o começo. Então, do que ele tá tentando assustar ela mesmo. Ele sai do transe e diz: Yulina, você quer aquelas pedras mágicas, né?
Yulina olha pra ele, meio surpresa, pensando: ué, ele sabe. Ele sabe que eu casei com ele por causa das pedras. E agora ela se pergunta: será que ele me odeia por isso? Por ter me casado com segundas intenções? Ela responde baixinho: não precisa me dar agora. Ainda não tá frio o suficiente na vila. Fênix, ouvindo isso, pensa: como assim? Ela veio por causa das pedras, e agora diz que não precisa delas? Ele olha pra ela e pergunta: então, o que é que você quer? Yulina hesita, pensa um pouco, e diz: o que eu quero é... O cérebro do Fênix está tipo: ok, que palavras vão sair desses lábios tão suaves? Enquanto isso, a cabeça da Yulina tá a mil. Será que eu falo que esse casamento foi um erro? Que eu devia ir embora? Ou só saio andando e falo que não quero pedra mágica nenhuma? Fênix ainda tá lá pensando. Não importa o que ela pedir, eu vou dizer não. E aí, boom, os dois falam ao mesmo tempo. Fênix solta: não, isso não vai acontecer. E Yulina diz: que tal a gente tomar café da manhã juntos amanhã? Silêncio absoluto. Fênix, completamente sem saber o que fazer, solta: espera, o que você acabou de dizer? Yulina, com um sorriso todo fofo, repete: eu só tava pensando, talvez você quisesse tomar café da manhã comigo amanhã. Vossa Graça. Aquela brisa fria da noite passa ao redor deles, e Fênix fica meio abalado. Ela não quer minhas pedras mágicas, nem meu dinheiro, nem esse corpo que usei em guerra. Ela só quer tomar café. Comigo. Aí ele começa a pensar demais. Como essa garota com esse rostinho pequeno vai comer café da manhã aqui? Será que eu devo trazer bolotas frescas das montanhas? De repente, Yulina diz: desculpa, eu não devia ter te convidado para o café. E na cabeça dela é puro pânico. Ele ficou quieto. Isso significa que vai me rejeitar, né? Ela fica triste, ansiosa, pensando: eu só queria conversar um pouco com ele, ficar mais à vontade. Mas se continuar assim, será que um dia vou conseguir me aproximar de verdade? Fênix finalmente fala: eu, na verdade, não costumo tomar café da manhã. Então talvez o almoço seja melhor. Vamos almoçar juntos. Na manhã seguinte, vemos Fênix acordando cedo. Yulit entra e diz: uau, o senhor acordou cedo hoje. Vai pra onde, Vossa Graça? Ela continua: e por que trocou o chefe de cozinha para servir mais cedo? Fênix responde: tá na hora de mudar as coisas. Yulit já lança: isso é por causa dela, da Grã-Duquesa. Fênix, de repente, lembra: caramba, tenho almoço com ela hoje. Yulit grita: não vem fingir que você só lembrou agora. Aí pergunta: então, aconteceu alguma coisa entre vocês dois ontem? Fênix vira o rosto, meio corado, e murmura: bom, ela vai ser a Grã-Duquesa. Comer com ela não é tão importante assim. Yulit observa e pensa: e rapaz, ele tá se apaixonando. Isso é ótimo. Se eles ficarem juntos, talvez ele finalmente tenha uma vida normal, uma família de verdade. Talvez todos aqueles problemas finalmente desapareçam. Mais tarde, Yulit pergunta a Fênix: Vossa Graça, e se o senhor mandasse o Conde Delca se afastar da questão da Muralha do Norte? Fênix parece gostar da ideia. Yulit completa: isso deve levar uns 3 meses para acontecer. Fênix pensa: ou seja, a Grã-Duquesa não vai ver o Delcan por 3 meses. Perfeito. Ele dá uma risadinha e diz: beleza, vamos fazer isso. Corta para a cena no palácio. Yulina está conversando com Delcan. Então, você vai para a Muralha do Norte? Delcan responde: sim, mas te chamei aqui porque preciso perguntar uma coisa. Você e sua graça terminaram o casamento. Yulina fica chocada. Delcan insiste: quer dizer, vocês passaram a noite juntos? Yulina, super corada, responde: não aconteceu nada disso. Ao ouvir isso, Delcan parece meio irritado. Ele pensa: essa garota com carinha inocente e ainda não fez nenhum progresso com o Grão-Duque? Ele fica frustrado, pensando: tenho que explicar isso para ela. Por que é que eu tenho que lidar com essa tal muralha? Preciso resolver isso logo. Então ele diz: Yulina, esse lugar não tem nada a ver com sua ilha, Rui. E se vocês dois nem fazem aquilo, então significa que sua graça não está interessado em você. Se você quiser salvar sua ilha, se quiser aquelas pedras mágicas, precisa despertar os sentimentos dele. Então, seduza ele direito. Yulina solta:
Seduzir ele? Mas como? Delcan responde. Vista algo um pouco mais provocante. Algo que faça ele querer tirar. Yulina fica completamente em choque. O quê? Só roupas provocantes. De repente, ela ouve um barulho e tenta entender o que é. Delcan vai embora, e ela se despede baixinho. Ela sobe até o terraço para curtir a vista. É aí que Fênix aparece. Tá bem frio aqui, ele diz, colocando um casaco nos ombros dela. Ele tá todo elegante também. Ele cobre Yulina com uma camada de roupa para que ela não passe frio. Virando o rosto, meio tímido, ele acrescenta. Você vai acabar pegando um resfriado se não se aquecer. E isso seria um baita problema. Yulina sorri e diz. Obrigada. De verdade. Fênix também começa a corar. Então pega a espada e diz. Acho melhor eu ir cortar essas mangas agora. Yulina segura o braço de Fênix com delicadeza e diz. Se eu enrolar essas mangas assim, já vai dar certo. Cortar seria um desperdício. Fênix, corado, pergunta. Você se encontrou com o Conde Delcan? Yulina responde. Sim, me encontrei. Mas ele foi viajar por um tempo. Fênix sabe exatamente do que eles conversaram. Ele ouviu tudo no corredor. A parte onde Delcan disse que ela precisava seduzir ele o quanto antes. Fênix escutou tudinho, bem claro. Aí, no presente, Fênix diz para Yulina. O Delcan foi embora. Se você precisar de alguma coisa de mim, é só falar. Yulina vira o rosto, pensativa. Fênix pensa. Por que ela tá hesitando tanto? Como Delcan disse, se ela só fizer isso, tudo vai dar certo. Os dois ficam em silêncio, até que o estômago da Yulina ronca alto. O silêncio só aumenta. Yulina, toda sem graça, diz. Desculpa. Eu não comi nada desde de manhã. Eu sempre tento tomar café da manhã direitinho. Ela fica vermelha e morrendo de vergonha. Fênix também fica todo sem jeito e pensa. Como alguém consegue ser tão fofa só com um ronco de barriga? Cena seguinte. Fênix está sentado fazendo alguma coisa. Ele tenta falar com a pessoa à frente dele. Nos dizem que essa pessoa é David, o médico pessoal de Theo. David pensa. É a primeira vez que Fênix me chama. Como ex-médico da corte imperial, conheci muitos cavaleiros. Todos se feriram por causa de guerras e acabaram descobrindo muita coisa sobre os sentimentos das pessoas. Mas havia uma pessoa sobre quem nunca puderam fazer nada. Olhando para o Fênix, parecia impossível curá-lo. Ele não tinha emoção nenhuma. Se um cara assim me chamou pela primeira vez, então deve ser sério. David pergunta. Vossa Graça, queria falar sobre alguma coisa. Fênix responde. David, o que é? Fênix admite, meio constrangido. Acho que fui amaldiçoado ou algo assim. David e Ulyte reagem surpresos. Fênix continua. Sinto que tem algo acontecendo dentro de mim. Todo mundo começa a pensar. O que será que deu nele? David pergunta. Comprou uma casa nova ou algo do tipo. Mas Fênix está em outro planeta e começa a falar coisas aleatórias. Tipo, um chapim de cauda longa. Um branquinho, fofinho. Um especial, com cheiro de flores, e parece tão pequeno e adorável. E ele me lançou um feitiço. David nunca ouviu algo tão estranho na vida. David diz. Tá, mas qual é o motivo de você se sentir assim? Você disse que foi amaldiçoado, então tem que ter uma razão. É por isso que tá dizendo isso. De repente, Fênix bate a mão na mesa e solta. Eu tô esperando pra ver ela de novo. Se pudesse, eu carregava ela no bolso e ficava tirando e olhando pra ela toda hora. Ele quase morre de vergonha de admitir, mas é isso mesmo. Fênix está apaixonado por ela. Todo mundo já tinha percebido. E sim, ele tá caidinho. É um pardal do campo. Fênix responde. Provavelmente é um pardal do campo. Talvez esse passarinho tenha lançado algum tipo de feitiço em mim. Ao ouvir isso, David começa a imaginar várias situações na cabeça. Quando ele me chamou do nada, achei que fosse por alguma coisa grave. Mas um pardal do campo do nada. Mesmo assim, David pensa. Talvez essa seja a primeira vez que sua graça realmente reconhece os próprios sentimentos. E honestamente, isso já é um baita avanço. Depois de pensar um pouco, David diz para Fênix. Bom, se for isso mesmo, então talvez seja possível que você esteja sob algum tipo de feitiço. E Ulyte, que também estava ouvindo, fica meio surpresa com essa teoria maluca do David. Ela diz, em casos assim, geralmente usamos um antídoto. Ajuda a remover qualquer efeito mágico.
Mas antes disso, Vossa Graça devia buscar uma segunda opinião. Ela completa. Por exemplo, por que não mostrar esse pardal do campo para outra pessoa? Só observar a reação delas. Fênix não entende. Então David explica. Se esse passarinho realmente estiver usando algum feitiço de encantamento, outras pessoas também vão achar ele adorável. Se você perceber que tá tendo esse sentimento só porque ele é fofo, então talvez isso seja só uma mudança emocional natural, o que, na real, é algo bom. Fênix olha para David e diz: os tratamentos e conselhos que você me deu, talvez sejam o verdadeiro motivo de tudo isso. David, ao ouvir esse elogio vindo do Fênix, fica feliz da vida, por dentro, claro. Cena seguinte. Yulit pergunta pro Fênix: você realmente acredita que a Grã-Duquesa lançou algum tipo de feitiço em você? Yulit claramente tenta explicar que não tem feitiço nenhum envolvido. Mas Fênix ignora. Mesmo assim, devemos tentar chegar à raiz do problema, ele diz, usando as sugestões do David. Yulit tenta argumentar. Sim, mas... Fênix corta. Certo, tem um evento de caça chegando com os nobres. É a chance perfeita para levar a Grã-Duquesa junto. Enquanto sai, Fênix diz para Yulit: você ouviu, né? Então se certifique de preparar tudo direitinho. Yulit só acena com a cabeça, concordando. Enquanto Fênix vai até a janela, ele acrescenta: ah, e garanta que a Grã-Duquesa use algo quentinho. Ela é bem sensível ao frio. Yulit responde com uma cara divertida: pode deixar, vou cuidar disso. Depois de alguns dias, Yulina e Yulit chegam a um lugar belíssimo. Ao ver a paisagem, Yulina comenta: esse lugar é incrível. Nunca vi nada assim. Yulit repara que as mãos da Yulina estão frias, então oferece as luvas dela. Aqui, pega essas. Tá bem gelado por aqui. Então Yulit diz para ela: se a gente for um pouquinho mais pra frente, tem uma cabana pequena. Sua Graça costuma ir lá uma vez por mês, durante as caçadas com os nobres. Yulit pensa consigo mesma: essa vai ser a primeira vez que a Grã-Duquesa vai ver ele caçando. Ele provavelmente está planejando apresentá-la aos nobres. Enquanto isso, Yulina está nervosa, pensando: eu não conheço quase nada sobre nenhum deles. E se não gostarem de mim? Quer dizer, tecnicamente, eu sou só uma plebeia. Yulit percebe o desconforto de Yulina e muda de assunto com carinho. Esse rio ainda não congelou, mas quando congelar, você vai poder patinar em cima dele. Yulina pergunta: patinar? O que é isso? Yulit dá risada e responde: depois eu te dou um par. Acho que você vai gostar. Yulina sorri e agradece. Yulit então leva Yulina até uma casa. Assim que entram, Yulit diz: pode entrar, Sua Graça. Já havia algumas pessoas sentadas lá dentro. Uma delas se levanta e diz: meu Deus, você é linda demais. Até mais bonita do que os boatos diziam. Uau, ele tem mesmo uma esposa maravilhosa. Um cara ruivo que tá ali perto cochicha para outro: Sua Graça vai ficar satisfeito com certeza. Yulit dá um passo à frente e diz firme: todos, mostrem respeito. Esta é Sua Graça, a Grã-Duquesa. Aí, um homem de cabelo verde se vira pro ruivo e diz: Yulit, o que a gente fez de errado? O ruivo concorda: pois é, se alguém é bonita, a gente só tá falando a verdade, né? Mas, por dentro, o de cabelo verde tá tirando sarro da Yulina. Que tipo de garota casa com um cara só por umas pedras mágicas? Como alguém aceita casar com um estranho por isso? Outro cara, também debochado, diz: Sua Graça, a Grã-Duquesa, eu também tenho umas pedrinhas mágicas. Que tal eu? Então. O cara de cabelo verde entra na onda, rindo: é, eu também tenho. O bastante para aquecer uma ilha inteira. O que você acha disso? Yulit não aguenta mais aquela palhaçada. Ela tá fervendo de raiva, doida para enfiar a mão neles. Com os dentes cerrados, Yulit fala: com licença, o que foi que vocês disseram? Bem nessa hora, Fênix chega, com a voz firme e cheia de irritação. Que barulheira é essa aqui? O que tá acontecendo? No segundo em que o Grão-Duque entra, o lugar inteiro fica em silêncio. Todo mundo muda de expressão. Descendo as escadas, Fênix fala com calma: Yulit, leve a Grã-Duquesa para o quarto no segundo andar. Os nobres ficam paralisados. Dá pra ver que Fênix ouviu tudo. O de cabelo verde pergunta, nervoso: essa é Sua Graça, o senhor não estava caçando? Fênix responde, com frieza: foi cancelado.
Tentando se explicar, o cara começa a gaguejar. Mas, antes que ele termine, Fênix agarra ele pelo colarinho com uma mão só e levanta do chão. Você realmente achou que ia sair daqui sem nenhum arranhão? Apertando o pescoço dele, Fênix encara e diz: então você tem muitas pedras mágicas, é? Me diz, tem mais do que eu. E com isso, ele joga o cara no chão. Os outros na sala já estão tremendo de medo. Depois de dar a lição, Fênix diz: agora escutem bem. Saiam daqui em silêncio e esqueçam o que aconteceu hoje. Se algum de vocês ousar mexer com a Grã-Duquesa de novo, faltar com respeito, debochar ou falar com grosseria, eu juro que vocês nem vão ter tempo de se arrepender. Vão estar arruinados. Os nobres se apressam para pedir desculpas e saem rapidinho. Enquanto isso, Yulina está sentada quieta no sofá, o coração pesado. Nunca fui tão humilhada na vida, ela pensa. E naquele momento, eu nem consegui me defender. Olhando pela janela, Yulina murmura: aliás, eu ouvi uns barulhos fortes lá embaixo. Mas, bom, você e eu sabemos exatamente o que o Fênix deve ter feito com aqueles caras. Ela franze a testa. E se algo muito ruim aconteceu lá embaixo, por minha causa? E se o Grã-Duque realmente fez alguma coisa por causa do que eles disseram? Bom, a verdade é, sim, ele fez. De repente, Fênix entra, e os olhos de Yulina se arregalam. Ela suspira baixinho. Sua graça. E pensa consigo mesma: será que ele viu tudo? Quando os nobres me zoaram, ele realmente fez aquilo por causa disso. A gente, que tá vendo a história, sabe o que rolou. Fênix sabe, mas Yulina ainda não tem ideia do que acabou de acontecer. Então Fênix se ajoelha lentamente na frente dela e diz: posso segurar sua mão direita? Só por um momento. Yulina, confusa, olha para a própria mão. Fênix fala suavemente: sua mão parece machucada. E de fato, tem uns arranhões leves ali. Ela encara, surpresa. Como assim minha mão tá assim? Fênix continua: tem um bálsamo de cura, feito com pedras mágicas, não as comuns, mas do tipo curativo. Vai ajudar a cicatrizar rapidinho. Ele começa a aplicar o bálsamo com delicadeza. As bochechas de Fênix ficam levemente coradas. Dá pra ver que ele tá todo atrapalhado entre ser cuidadoso e estar morrendo de vergonha. Amigo, ou termina de passar isso ou para de corar desse jeito. Ele pergunta: tá doendo? Mas Yulina só fica sentada quieta, também toda sem graça. Os dois estão num clima de puro constrangimento fofo. Aí Yulina diz baixinho: desculpa, você teve que passar por tudo aquilo, por minha causa. Fênix levanta o olhar para ela. Ela tá quase chorando quando continua: ouvi dizer que nobres, pessoas de alto escalão, são muito importantes para você. Então, e se minha presença estragou sua relação com eles? O tempo todo, Fênix mantém os olhos fixos nela. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente responde: Yulina, fora eu e minha Grã-Duquesa, não tem ninguém acima da gente neste lugar. Ele se inclina levemente e diz: alguns podem dizer que você virou minha duquesa só por causa das pedras mágicas. Mas mesmo assim, eu ainda daria elas para você. Porque você é minha duquesa, a Grã-Duquesa. Se você não quiser, tudo bem. Mesmo assim, eu ainda daria. Então escuta, o que você quiser fazer nesse castelo, faça. Você é livre para ser quem quiser. Livre para fazer o que quiser. Ninguém vai te impedir. Eu sou o Grã-Duque. E você? Você é Yulina, minha Grã-Duquesa. E Yulina cora até as orelhas. Fênix diz para Yulina: você pode fazer o que quiser aqui, quando quiser. Ao ouvir isso, Yulina pensa: não tem nada de estranho nisso. Afinal, eu sou a Grã-Duquesa. Aí ela olha para Fênix e diz, meio tímida: e sua graça, o Grã-Duque, ele é meu marido. De repente, ela puxa a mão da dele e pensa: por que eu tô me sentindo tão envergonhada? Fênix fica olhando para a própria mão, surpreso. Ela puxou a mão? Será que ela tá apavorada com a ideia de ter que viver aqui para sempre? Yulina pergunta: você vai caçar agora? Fênix fica surpreso, pensando: o que será que ela tá querendo dizer com isso? Yulina começa a tirar o casaco e diz: Yulite preparou uma roupa de caça para mim. Fênix fica pasmo. Ela tá usando roupa de caça. Ela continua: foi feita sob medida. Se eu não usar hoje, vai parecer que não valeu a pena. Fênix ainda tá corado, com a cabeça a mil. O que tá acontecendo comigo? A gente entra na cabeça dele. Ela normalmente usa roupas largas.
Mas esse traje, parece que o corpo dela vai flutuar. Ele dá um tapa leve no próprio rosto, pensando, eu preciso me controlar. Yulina vira de costas e pergunta, tá estranho isso? Tá, demais. Fênix responde, não, de jeito nenhum. Aí ele pergunta importante, você já caçou alguma vez na vida? Yulina responde, sim, já. Eu sei usar uma espingarda de brinquedo. Fênix fica confuso, espingarda de brinquedo. Sério? Yulina diz, sim, mas nunca consegui caçar nada. Fênix escuta com atenção. Se você é uma criaturinha fofa dessas, como é que vai sair por aí caçando os outros? Ele pergunta, mas sem a espingarda vai ser difícil. Que tal a gente deixar isso de lado e só dar uma caminhada? E rapaz, será que ele tá chamando ela para um encontro? Yulina sorri e topa. Sim, parece ótimo. Eles começam a caminhar juntos. Yulina admira as flores e diz, tem tantas flores, mas nenhuma tem cheiro. Fênix explica, elas cresceram por causa das pedras mágicas, são grandes artificialmente, por isso não tem vida nem perfume. Yulina toca uma delas e diz, isso é meio triste. Animada, ela pergunta, a gente pode ir até ali, e já vai andando. Fênix pensa em silêncio, que cheiro bom. Yulina estava só olhando as flores, mas Fênix estava ali pensando que ainda bem que aquelas flores não têm cheiro. É claro, curiosidade não é nada demais. Na verdade, a Grã-Duquesa é mesmo muito bonita. Yulina vira para ele e pergunta, sua graça, onde ficam os patins? Fênix responde, no inverno, o rio congela. Aí a gente patina. Yulina pergunta, mas o que é patinar? Fênix explica, é usar um sapato com lâminas para deslizar no gelo. Yulina sorri, parece divertido. No lugar de onde eu vim, o inverno começou há pouco tempo. Fênix pensa, os invernos no Grão-Ducado são bem mais frios. Isso é preocupante. Yulina pergunta, sua graça, quando o inverno chegar, você me ensina a patinar. Fênix olha para ela e diz, claro, se é isso que você quer. Enquanto fala, ele percebe que as mãos dela estão geladas. Eu devia ter dado roupas mais quentes para ela, ele pensa. Aí vê que ela tira umas luvas da bolsa, um presente da Yulite. Fênix diz, se você já tinha essas luvas, devia ter colocado antes. Yulina responde, foi a Yulite que me deu de presente. Fênix repete, Yulite. Fênix imagina a Yulite dizendo que as luvas eram grandes, mas bem quentinhas. Yulina comenta, sim, a Yulite parece ser uma pessoa boa. Fênix fica surpreso com o elogio, e parece até meio com ciúmes. Yulite, uma boa pessoa. Tá falando da mesma que expulsou vários nobres. Ou daquela que usou truques baixos e idiotas para vencer a guerra. Ou da que sempre me tratou mal e me enchia a paciência. E você tá chamando essa pessoa de boa? Enquanto isso, Yulite sente frio. Será que deixei a janela aberta? Porque tô sentindo frio do nada. Do outro lado, Fênix olha para as mãos da Yulina e pensa, é por causa do presente. Isso tá acontecendo por causa do presente. Se eu der um presente também, talvez eu pareça um cara legal. De madrugada, Fênix está procurando um presente para Yulina. Totalmente perdido, o que faria ela achar que eu sou um bom homem? Ele vê uma caixinha com brincos e pensa, é isso. Ele pega os brincos. Nesse momento, Yulite entra e diz alto, todos os nobres do grupo de caça foram destituídos dos cargos. Ela tá falando daqueles idiotas que foram grosseiros com a Yulina. Yulite diz, eu vou garantir que eles aprendam a lição. Mas percebe que Fênix está viajando. Ela pergunta, aconteceu alguma coisa? Fênix olha para ela com atenção e diz, você é legal, é uma boa pessoa, tranquilo, de verdade. Então acho que vai lidar bem com isso. Aí ele vira de costas e acrescenta, eu não achei que você ia se tornar alguém tão atenciosa. E ainda deu um presente para a Grã-Duquesa, isso foi bem legal. Yulite respira fundo e diz, então, isso é por causa das luvas, né? Aí ela pergunta de novo, por que você mesmo não faz um presente com as próprias mãos, sua graça? Fênix segura os brincos e responde, foi exatamente por isso que escolhi esses aqui. Yulite olha para ele e pergunta, espera, esses brincos não eram da sua mãe? Então ela implora, por favor, pensa bem antes de dar isso. É a única coisa que te sobrou dela. Fênix responde calmamente, a Grã-Duquesa vive no Grão-Ducado agora, certo? Então qual é o problema? Isso aqui é bem melhor do que umas luvas pesadas.
Eu queria dar algo com significado pra ela. Mano, o ciúme do Fênix está literalmente no auge agora. Yulich claramente fica desconcertado ao ver ele assim. Fênix pega o presente e diz: tá bom, vai fazer seu trabalho. Eu mesmo vou entregar isso pra ela. Ele segue em direção ao quarto da Yulina. Yulich observa ele ir embora, e Fênix ainda acena tipo: pode ir embora agora. Porque ainda tá aqui. Já é o cara legal, né? Tchau. Mas dessa vez, Yulich apenas sorri de leve. Mesmo assim, Fênix parece mais vivo do que antes. Fênix chega do lado de fora do quarto da Yulina. Lá de dentro, ela responde: só um momento. Depois de alguns segundos, ela abre a porta, e os dois ficam igualmente surpresos de se verem àquela hora. Fênix começa a se sentir estranho, como se um calor subisse pelo corpo, algo que ele nunca tinha sentido antes. O que é isso? Por que meu corpo tá esquentando assim? Que tipo de maldição é essa? Que feitiço é esse? Todo mundo já sabe, Fênix. Isso se chama se apaixonar. Yulina rapidamente se cobre e pede desculpas. Desculpa, eu não sabia que era você. Achei que fosse minha criada, então saí com essa roupa de dormir mesmo. Me perdoe. Fênix, todo sem jeito mas tentando parecer calmo, responde: daqui pra frente, só use esse pijama na minha frente. E aí ele mentalmente se dá um tapa na testa tipo: por que eu falei isso em voz alta? Tentando sair do momento constrangedor, ele começa a se virar e diz: eu vim te entregar uma coisa. Mas se agora não for um bom momento, eu volto depois. Mas Yulina o impede. Não, não é isso, Vossa Graça. Fênix já tá completamente perdido. Na cabeça dele: ok, agora entendi. Essa é aquele tipo de maldição. Daquelas que tomam conta do corpo todo. Todo corado, ele diz: esse quarto pertence só à Grã-Duquesa, então você pode usar o que quiser e fazer o que quiser. Olhando para ela, Fênix pensa: ela parece um algodão doce, e esse quarto tem um cheiro tão doce. Ele entrega o presente e diz: toma, é para você. Yulina abre com alegria e diz: nossa, é muito bonito. Ela olha para ele e pergunta: você tá me dando isso? Fênix responde: tô, sim. Mas a reação dela é meio mista. Ela pensa: brincos, o que eu vou fazer com isso? Mesmo assim, ela sorri com carinho e diz: mas eu fico muito feliz que você preparou algo só para mim. Obrigada, Vossa Graça. Fênix parecia genuinamente feliz e disse: fico muito feliz que você tenha gostado. Yulina continuava olhando para ele, pensativa. Se eu continuar me aproximando do Grão-Duque assim, talvez um dia a gente seja como um casal de verdade. Um casal casado, vivendo juntos felizes. Tomara que esse dia chegue logo. Cena muda. Uma semana depois, Fênix está em uma reunião pequena com outras pessoas. E finalmente conhecemos uma nova personagem, Rei. Ela vai ser a empregada pessoal da Yulina. Rei pensa consigo: quando eu tinha 11 anos, fui pra guerra no lugar do meu irmão. Os outros cavaleiros riam de mim e me zombavam. Mas o homem, Sua Graça, o Grão-Duque, foi quem me ensinou esgrima. Eu ajudei meu senhor a vencer a guerra e até ganhei um título de cavaleira honorária. Mas quando vi ele triste, decidi me aposentar como cavaleira e apenas ficar ao lado dele. Vou servi-lo pro resto da vida, como sua empregada. Ela estava preocupada, afinal, 3 das esposas dele já tinham fugido. Naquela cena, Yulina diz pra ela: Rei, suas habilidades são impressionantes. Obrigada. E na cabeça, Rei pensa: a nova Grã-Duquesa parece ser tão gentil. É linda e doce. Com alguém assim, meu senhor vai finalmente ser feliz. Mas de algum jeito, algo não parece certo para ela. Corte para o presente. Rei ainda pensa: era isso que eu achava, mas hoje, Sua Graça parece bem chateado. A sala está em silêncio. Para quebrar o clima, Rei diz: o jardim tá muito bonito hoje. Yulina se vira para Fênix e pergunta: Vossa Graça, qual é sua flor favorita? Na cabeça, Rei pensa: vai, responde logo, Grão-Duque. Fênix responde friamente: não gosto de flores. Yulina então pergunta: e chá, depois da refeição? Ele diz: já foi mandado pro meu quarto. E ao mesmo tempo, tanto Rei quanto Yulich tão tipo, mentalmente: que tá acontecendo com esse cara hoje? Yulich olha para Yulina e pensa: ok, talvez ele esteja assim porque... De repente, ele segura Rei e diz: Rei,
Tive uma ideia. Ele sussurra o plano para ela. Rei aperta as mãos, nervosa. Yulich diz: Não, não, nada de fingir agora. Só tira ele daqui, vai. Rei vai até Fênix e diz: Vossa Graça, teve um problema no treinamento hoje cedo. Poderia vir comigo por um momento? Fênix responde: Claro, por que não? E então sai com o rei. Assim que eles saem, Yulich se vira para Yulina e diz: Yulina, sei que pode parecer estranho, mas posso te perguntar uma coisa? Yulina responde: Sim, claro, pergunte. Yulich pergunta: Recentemente, Sua Graça te deu um presente, não deu? Yulina confirma: Sim, ele deu. Yulich suspira e diz: Aquele presente era a única coisa que ele ainda tinha da mãe dele. Yulina fica completamente chocada. Yulich continua: Sim, ela deixou aquilo antes de morrer. Era algo extremamente precioso para Sua Graça. Yulina sente como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A mente dela dispara. Então, aqueles brincos eram da mãe dele. Ela se vira para Yulich e diz: Yulich, o que eu faço agora? Então ela sussurra algo no ouvido dele, e o que quer que ela diga, deixa ele surpreso. Enquanto isso, Fênix e Rei estão caminhando juntos. Do nada, Fênix pergunta: Rei, você tá planejando me acertar na cabeça ou algo assim? Nem consegue esconder direito sua cara. Rei, totalmente desconcertada, solta: Não é isso. Eu só não entendo. Por que você tá se afastando da Grã-Duquesa? Fênix franze a testa. Do que você tá falando? Rei insiste: Você não gosta dela, Vossa Graça. Você não se importa com ela? Fênix responde calmamente: A Grã-Duquesa vive no Grão-Ducado agora, certo? Então qual o problema? Isso é muito melhor do que um par de luvas grossas. Eu queria dar algo que tivesse significado para ela. Mano, o ciúme do Fênix está no auge agora. Yulich claramente se surpreende ao ver ele assim. Fênix pega o presente e diz: Tá bom, vai fazer seu trabalho. Eu mesmo vou entregar para ela. Ele segue até o quarto da Yulina. Yulich observa ele indo embora e Fênix acena como quem diz: Tá, já pode ir. Porque ainda tá aqui. Você já é o bozinho, né? Pode vazar. Mas, dessa vez, Yulich apenas sorri sozinho. Mesmo assim, Fênix parece mais vivo do que nunca. Fênix chega na porta do quarto da Yulina. Ela responde de dentro: Só um segundo. Depois de alguns instantes, ela abre a porta, e os dois ficam igualmente surpresos de se verem naquela hora da noite. Fênix começa a sentir algo estranho, um calor subindo no corpo, algo que ele nunca sentiu antes. O que é isso? Por que meu corpo tá esquentando assim? Que tipo de maldição é essa? Que feitiço é esse? A gente já sabe. Fênix, isso se chama se apaixonar. Yulina se cobre rapidamente e pede desculpas. Desculpa, eu não sabia que era você. Achei que fosse minha criada, então saí assim, de pijama. Me perdoe. Fênix, todo sem graça mas tentando manter a pose, responde: Daqui pra frente, só use esses pijamas na minha frente. E imediatamente se arrepende, porque eu falei isso em voz alta. Tentando sair da situação, ele diz: Eu vim te entregar uma coisa. Mas se agora não for um bom momento, eu volto depois. Mas Yulina o interrompe: Não, não é isso, Vossa Graça. Fênix já tá completamente perdido. Na cabeça dele: Tá, agora eu entendi. Isso é esse tipo de maldição. A que domina o corpo inteiro. Corado, ele diz: Esse quarto pertence só à Grã-Duquesa, então pode usar o que quiser, fazer o que quiser. Ele a observa e pensa: Ela parece um algodão doce, e esse quarto cheira tão doce. Ele estende a caixinha e diz: Toma, é pra você. Yulina abre e diz animada: Uau, é muito lindo. Ela olha pra ele e pergunta: Você tá me dando isso? Fênix responde: Sim. Mas a reação dela é meio confusa. Ela pensa: Brincos, o que eu faço com isso? Mesmo assim, ela sorri e diz com carinho: Mesmo assim, fiquei muito feliz que preparou algo só pra mim. Obrigada, Vossa Graça. Fênix parece genuinamente feliz. Fico muito feliz que você gostou. Yulina continua olhando pra ele, pensativa. Se eu continuar ficando próxima do grão do que assim, talvez um dia a gente vire um casal de verdade. Um casal casado, vivendo feliz. Eu espero que esse dia chegue logo. Corte de cena uma semana depois.
Fênix está numa pequena reunião com outros, e somos apresentados a uma nova personagem, Rei. Ela vai ser a criada pessoal da Yulina. Rei pensa: quando eu tinha 11 anos, fui pra guerra no lugar do meu irmão. Os outros cavaleiros riam e zombavam de mim. Mas o homem, Vossa Graça, o Grão-Duque, ele me ensinou a lutar. Ajudei meu senhor a vencer a guerra e ganhei até o título de cavaleira honorária. Mas quando vi ele triste, decidi abandonar a espada e ficar ao lado dele. Vou servi-lo pro resto da vida como criada. Ela estava preocupada, afinal, 3 das esposas anteriores dele já tinham fugido. Na cena, Yulina diz a ela: Rei, suas habilidades são impressionantes. Obrigada. E na cabeça dela, Rei pensa: a nova Grã-Duquesa parece tão gentil. Ela é linda e doce. Com alguém como ela, meu senhor vai finalmente ser feliz. Mas algo parece estranho para ela. De volta ao presente, Rei continua pensando: era isso que eu achava, mas hoje, Vossa Graça parece bem irritado. A sala está em silêncio. Para quebrar o clima, Rei diz: o jardim tá lindo hoje. Yulina se vira para Fênix e pergunta: Vossa Graça, qual é sua flor favorita? Na cabeça, Rei torce. Vai, responde logo, Grão-Duque. Fênix responde seco: não gosto de flores. Yulina pergunta: e chá, depois da refeição? Ele responde: já foi enviado pro meu quarto. Ao mesmo tempo, tanto Rei quanto Yulit pensam: qual o problema com esse cara hoje? Yulit olha para Yulina e pensa: talvez ele esteja agindo assim porque... Fênix de repente puxa Rei e diz: Rei, tive uma ideia. Ele sussurra um plano para ela. Rei aperta as mãos, nervosa. Yulit diz: não começa a atuar agora. Só tira ele daqui. Rei se aproxima de Fênix e diz: Vossa Graça, houve um problema no treinamento hoje de manhã. Pode vir comigo um momento. Fênix responde: claro, por que não? E então ele sai com o Rei. Assim que eles vão embora, Yulit se vira para Yulina e diz: Yulina, sei que isso pode soar estranho, mas posso te perguntar uma coisa? Yulina responde: claro, pode perguntar. Yulit pergunta: recentemente, Vossa Graça te deu um presente, não foi? Yulina confirma: sim, ele deu. Yulit suspira e diz: aquele presente era a última coisa que ele tinha da mãe dele. Yulina fica em choque. Yulit continua: sim, ela deixou aquilo para trás quando faleceu. Era algo extremamente precioso para ele. Yulina sente o chão sumir debaixo dos pés. Então, aqueles brincos eram da mãe dele. Ela se vira para Yulit e pergunta: Yulit, o que eu faço agora? E então sussurra algo no ouvido dele, e seja lá o que for, surpreende Yulit. Enquanto isso, Fênix e Rei caminham juntos. Do nada, Fênix pergunta: Rei, você tá planejando me bater na cabeça ou algo assim? Você nem consegue esconder essa cara. Rei, toda nervosa, solta: não é isso. Eu só não entendo por que você tá se afastando da Grã-Duquesa. Fênix franze a testa: do que você tá falando? Rei insiste: você não gosta dela, Vossa Graça? Você não se importa com ela? Yulina diz: por favor, me chama de Yuna. Todo mundo na minha vila me chamava assim. Você também pode, Vossa Graça. Fênix responde: bom, eu mesmo nem tenho nome, então, me chama de Tel. Yulina sorri: tá bom, Tel. Vou te chamar assim a partir de agora. Ela pensa: ele me deu os brincos da mãe dele, isso quer dizer que ele realmente me vê como esposa. A partir de agora, vou chamá-lo de Tel. Enquanto isso, Fênix já tá viajando. Yuna e Tel, daqui a pouco vai ser querido. Meu amor. Mozão, daí vem os filhos. Epa, calma aí. Ainda tem muito chão pela frente. No dia seguinte, no jardim, Yulina diz: tem tanto mato aqui. Rai responde: por causa das pedras mágicas, o jardim ficou mais quente este ano, aí o mato cresceu mais rápido. E ninguém cuidou direito. Yulina olha para as flores e comenta: elas não têm cheiro nenhum. Rai responde: provavelmente porque foram cultivadas com pedras mágicas. Aí Rai pergunta: as flores da sua terra natal têm perfume, Vossa Graça? Yulina sorri: tem sim, um perfume maravilhoso. E completa: talvez, um dia a gente possa visitar minha vila juntos. Mas essa ideia a faz lembrar de uma memória, um velho dizendo no passado: se você sequer pensar em voltar, ou tentar retornar,
não vai acabar bem. Então é melhor evitar ao máximo. Yulina sai do pensamento e pensa: por agora, tudo o que eu posso fazer é mandar cartas. Mas talvez, algum dia, eu consiga voltar de verdade. Ah, nossa! Falando em cartas, será que a última chegou até lá? Ela pensa. O que será que escrevo na próxima? Talvez um oi simples. Dizer que Vossa Graça é muito corajoso e também que ele é o homem mais bonito do norte. Pensando no Fênix, ela sorri sozinha. Será que isso já basta? Rai pergunta. Tá tudo bem? Yulina balança a cabeça. Tá sim. É só que comecei a sentir saudade de casa. Queria poder voltar, nem que fosse só uma vez. Mas o que o Fênix está fazendo aqui? Rai vê ele escondido por perto e entra em pânico. Pera, por que ele tá aqui? E mais importante, ele tá tentando se esconder? Sério mesmo? Cara, dá pra ver você perfeitamente. Rai finge que não viu nada e começa a encenar. Ah, não, tem tanto mato aqui. Tipo, muito mesmo. Yulina, ainda distraída, murmura. Talvez eu devesse mandar outra carta, mas preciso tomar mais cuidado com o que vou escrever dessa vez. Enquanto isso, Fênix está escondido, ouvindo cada palavra. Ele pensa: entendi, ela sente falta de casa. Mas voltar? Não, não diz isso. Não me diga que ela quer outro homem como marido. Isso eu não vou aceitar. De repente, Fênix se levanta. Rai vê ele se mexendo e leva um susto. E Yulina ouve o barulho. O que foi isso? Ela pergunta. Rai se apressa. Ah, nada não. Só barulho aleatório. Acontece direto por aqui. Vamos pro outro jardim. Lá tem flores mais bonitas. Yulina concorda e elas vão embora. Enquanto isso, Fênix fica parado ali, pensando. A gente literalmente acabou de começar a se chamar de Yuna e Theo. Mas sério, a gente mal começou a usar nomes e agora ela tá pensando em acabar com o casamento. De jeito nenhum. Eu não vou deixar ela se afastar de mim. Ela é minha esposa. Minha. Mais tarde, Fênix está parado olhando pela janela, perdido em pensamento. Já faz 2 meses desde que Yulina chegou ao Grão-Ducado. Ela se alimenta bem, não reclama de nada, até passeia regularmente no jardim. Por isso eu achei que ela já tivesse deixado de lado a ideia de ir embora. Mas então, ele lembra de algo que ela disse. Mas se um dia eu tiver a chance de voltar? Essa lembrança mexe com ele. Nunca pensei que ela quisesse tanto ir embora assim. Só para chegar em Luai, já leva quase 1 mês. Uma pausa curta. Tudo bem, mas esperar 1 mês inteiro. Não, nem a pau. De repente, ele tem uma ideia. E se eu construísse uma réplica da vila de Luai aqui mesmo, no Grão-Ducado? E trouxesse a família dela pra cá também? Espera, ela só veio por causa das pedras mágicas. Se eu der mais, ela não vai querer fugir. E se o Delcan ou o Imperador de Beon tentarem levá-la embora de mim, eu elimino os 2. Nesse momento, Yulina chama atrás dele. Vossa Graça. Fênix sai do transe na hora e muda de expressão. Ele diz gentilmente: se alguma coisa estiver te incomodando, eu já disse, pode vir até meu escritório. Yulina responde: tudo bem. Seu escritório é seu espaço de trabalho. Eu não gostaria de atrapalhar. Fênix, meio sem jeito, pensa: ah, entendi agora. Se uma passarinha fofa como ela ficasse voando pelo meu escritório, eu não conseguiria me concentrar em nada. Tá, o Yulit cuida da maior parte da papelada, mas eu ainda preciso provar que sou competente, como marido dela. Então Yulina estende algo para ele e pergunta: você gostaria de ver isso? Fênix vê que ela está segurando algumas folhas que pegou no jardim. Mas Fênix, ele tá só olhando para as mãos branquinhas, macias e fofas dela, tipo: meu Deus, essas mãos são muito fofas. Yulina diz: encontrei isso no jardim. Quer sentir o cheiro? Fênix pede para ela esperar e vai se aproximando, mais precisamente, das mãos dela, para sentir o aroma. E quando ele se inclina, os lábios dele encostam de leve nos dedos dela. Yulina começa a pensar nos lábios do Fênix e fica vermelha na hora, toda envergonhada. Fênix diz: essa folha tem um cheiro bem doce, tipo um perfume suave. Onde você achou isso? Yulina explica: se chama folha de Yang Yes. Ajuda a manter o corpo aquecido, então é ótima para fazer chá quando se tá com febre. Elas cresciam muito bem no vale perto da minha vila. Fiquei tão feliz quando vi que estavam crescendo no jardim daqui. Sempre que eu tinha febre, meu pai fazia chá com essas folhas para mim. Fênix observa em silêncio, pensando. Ela fica tão feliz quando fala da vila dela.
Será que ela ainda quer voltar? Será que eu dou uma pílula? Ou mais pedras mágicas? E então, Yulina pergunta: Theo, tudo bem se um dia eu quisesse voltar? Surpreso, Fênix solta: Pera, o quê? Você quer voltar? Yulina se apressa: Ah, não! Quer dizer, eu preciso de mais ferramentas para secar essas folhas direito. Só assim elas viram um chá bom. Depois, ela olha para ele e pergunta: Theo, você viria comigo? Só se não for te atrapalhar muito. Fênix pensa: ir com ela? É isso. Eu não estava pensando direito antes. Não importa se for outro lugar ou a vila de Luai. Se for com ela, isso é o que importa. Só isso importa. Mesmo que eu fique fora do Grão-Ducado por uns meses, o Yulich dá conta de tudo. Ele se levanta e diz: Tá certo, eu vou com você. Mano, precisava levantar para dizer isso. Preciso arrumar minha mala rapidinho. Yulina pergunta, surpresa: Espera a mala? Fênix responde: Vai levar pelo menos um mês, né? Melhor já deixar tudo pronto. Yulina rapidamente diz: Não, eu quis dizer. Tava falando do mercado aqui mesmo no Grão-Ducado. A Rai disse que tem uns lanches incríveis lá. Fênix: Ah, o mercado. Faz uma cara de confuso e pensa: Sério, o mercado. No dia seguinte, Rai dá as instruções para Yulina. O mercado vai estar lotado, então por favor, tenha cuidado e fique sempre perto do Grão-Duque. Yulina faz que sim. Pode deixar, vou ficar. E vou trazer vários lanches para você. Yulina e Rai chegam onde Yulich está esperando. Yulich diz: Pode entrar, Vossa Graça. O Grão-Duque deve chegar em breve. Yulina entra na carruagem e agradece ao Yulich. Yulich, observando ela, murmura: Onde é que ele se enfiou? Yulina senta dentro da carruagem, pensando: Será que o Grão-Duque tem trabalho demais hoje? Talvez esteja ocupado e não consiga vir, mas eu tive tanta sorte dele ter concordado em ir comigo. Disseram que o mercado ia estar superlotado. Será que isso quer dizer que eu vou poder segurar a mão dele? Nesse momento, Fênix aparece. Desculpa por te fazer esperar. Ele congela ao vê-la e pensa: Uau, hoje você tá mais pra coelhinha fofa do que passarinha. Ele entra. Yulina pergunta: Tá ocupado hoje? Fênix responde: Bom, já terminei a maior parte do trabalho. Yulina sorri: Ah, que bom. Fênix pensa: Pra falar a verdade, nem tinha mais nada pra fazer. Mas o que importa agora é ser um bom marido, e é nisso que tô focando. Yulich grita lá de fora: Se estiver tudo certo, podemos partir agora. Lá dentro, Yulina sente que tem algo diferente hoje. Ela olha pro Fênix: O cara tá todo arrumado hoje, um charme só. Fênix pergunta: Precisa de mais alguma coisa? Yulina responde: Só uma redinha pequena e um cesto grande. É só isso. Tem alguns na maçã, mas vou precisar de mais ferramentas para secar as folhas de chá. E quero comprar os lanchinhos para Rai. De repente, a carruagem passa por umas pedras. Lá fora, Yulich grita: Tá tudo bem aí dentro. O Grão-Duque e a Grã-Duquesa estão bem. Mas, lá dentro, as coisas estavam longe de estarem bem. Eles acabaram numa posição bem romântica. E como era algo novo para os dois, ficaram coradíssimos. Eles estavam absurdamente próximos. Yulina, na voz mais doce e suave possível, diz o nome dele: Fênix. E cara, quando sua esposa ou namorada diz seu nome assim, você derrete. Fênix derrete total. Ele pensa: Talvez eu devesse deixá-la ir, mas não. Eu não quero deixá-la ir. Ele se inclina devagar na direção dela. Yulina fecha os olhos. Os corações dos dois estavam disparados, a respiração acelerada, se aproximando cada vez mais, e estavam prestes a se beijar. Quando, de repente, Yulich grita: Tá tudo bem aí dentro. E pronto. O momento acabou. Destruído. Yulich pergunta: Vossa Graça, devo parar a carruagem? Fênix, pensando rápido, diz para si mesmo: Ok, é só fingir que não ouvi nada. Tampei os ouvidos. Aquele grito nunca aconteceu. Yulina diz para Fênix: Você não acha que devia responder a pergunta dela? Fênix, finalmente, grita de volta: Continue. Não pare. Dentro da carruagem, os dois agora estão sentados lado a lado, super sem jeito e vermelhos. No começo estavam em lados opostos, mas por engano, ou destino, acabaram sentados bem juntinhos. E nas cabeças dos dois, uma cena bem romântica estava rolando.
Não era beijo, não. Era algo mais simples. Tipo segurar as mãos. Os dois estavam secretamente torcendo para segurar a mão um do outro. E aí, do nada, as mãos deles se tocam de leve. E de novo, nível de vergonha. Pontuação perfeita. Ou foi Yulina, ou foi Fênix, ou talvez os dois ao mesmo tempo que pensaram. Essa é a minha chance. As mãos vão se aproximando devagar e bem nessa hora. Yulich grita lá de fora. Suas graças. Chegamos perto do mercado. Já podem descer. Yulich desce e olha para eles. A vibe entre os dois. Super estranha. Tão estranha que Yulich começa a se perguntar. Ué, será que eles brigaram? Yulina é a primeira a descer, mas congela. Ela vira para Theo, Fênix, e diz. Theo, por que não tem ninguém aqui no mercado? Não vejo uma alma viva. Parece que entramos num deserto abandonado. Ela olha em volta, confusa. Fênix diz. Parece que... Mas antes de terminar, Yulina agarra o braço dele, animada, e diz. Tem uma loja ali vendendo chá. Vamos lá ver. Yulich observa eles indo embora e pensa. Nem faz tanto tempo desde que... Flashback. Yulich dizendo para Fênix. Vossa Graça, precisamos terminar isso rápido, tipo, em no máximo 2 horas. Por causa da sua presença, o mercado inteiro foi fechado. Enquanto o senhor estiver aqui, as pessoas só vão esperar, ninguém vai comprar nada. Fênix. Entendido. Vou fazer o possível. Volta pro presente. Yulich observa os dois de novo e pensa. Ainda assim, me sinto com sorte. Os dois parecem bem mais felizes do que antes, mais leves. Fênix e Yulina saem da loja. O lojista parece bem nervoso, mas ainda assim se curva e diz. Por favor, cuidem-se. Suas graças. Yulina, caminhando à frente, desanimada. Vamos comprar tudo o que a gente precisa. O que não der para pegar agora, a gente pega depois. Enquanto isso, as pessoas ao redor estavam encarando. Claramente não estavam acostumadas com isso. Yulina de repente para e diz para Fênix. Theo, a gente devia dar uma olhada naquela loja também. Eles vão até a próxima loja. Até lá, o pessoal estava nervoso. Resumindo, onde quer que eles fossem, dava para ver que o povo tinha medo. Fênix percebe e diz. Tá tudo tão sem vida. Como eu suspeitava. Todos têm medo de mim. Mas pensando bem, bloquear o mercado talvez tenha sido a melhor escolha. Só preciso garantir que a Yuna não perceba isso. Se um dia ela também tiver medo de mim. Nesse momento, Yulina vê alguns alimentos e diz. Fênix, será que a gente deveria provar esses aqui? Olhando a vitrine, ela diz. Uau! Morangos, laranjas, tudo parece tão gostoso. A dona da loja é uma menininha. Ela olha para Fênix e murmura, nervosa. Ele é tão alto. E por dentro, ela pensa. Mamãe disse que se eu me comportasse mal, o grão do que ia vir me buscar. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que esqueci algo? Será que vou ser punida? Yulina pergunta com delicadeza. Com licença, qual desses tem o sabor mais gostoso? Tem tantas opções. Você pode me ajudar a escolher? A menina encara Yulina e pensa. Ela é tão bonita. A garotinha responde. Bom, os morangos são bem gostosos, mas eu gosto mais de laranja. Meus irmãos dizem que maçã é a melhor. Yulina se vira para Fênix e pergunta. O que você acha, Fênix? Qual a gente leva? Fênix pensa por um instante e responde. Vou levar todos. Yulina diz. Você vai levar tudo. Fênix responde. Não é o suficiente. Yulina ri. Se a gente comer todos esses lanches agora, nem vai conseguir jantar depois. Que tal só morangos e laranjas por enquanto? A menininha estava ouvindo tudo atentamente. Enquanto os dois escolhiam as frutas, as pessoas por perto cochichavam. Espera aí, é mesmo o grão do que a gente conhece. É, mas ele tá bem diferente. Não é ele aquele que, você sabe, matou um monte de gente. Mas do lado da linda grã-duquesa, ele só parece um cara completamente apaixonado, nem parece assassino. A menininha entrega os morangos e laranjas, meio nervosa. Yulina sorri para ela e diz. Obrigada pela recomendação. Vou aproveitar bastante. A garotinha responde tímida. Não, obrigada, senhora, vossa graça. Foi uma honra de verdade. Yulina percebe que a menina tá meio estranha e pergunta. Você tá se sentindo bem? Tá com alguma dor? A menina rapidamente diz. Não, é só que minhas pernas meio que travaram por um segundo. Yulina responde.
Ai meu Deus! Você deve estar em pé aqui há muito tempo, né? Mas na cabeça da menina, ela só pensava: não é isso. É porque o grão-duque é assustador. Yulina diz com delicadeza: a gente pode cuidar da barraca um pouquinho. Por que você não vai tomar um pouco d'água e descansar? Depois ela se vira para Fênix e pergunta: Tel, tudo bem se a gente esperar aqui um pouco? Fênix concorda sem pensar duas vezes. Ao sair, a garotinha vira e diz: já volto. Mas, por dentro, ela pensava: eu podia só ter dito que estava bem, mas fiquei com medo. E se, dizendo não, algo ruim acontecesse? Assim que ela vai embora, Yulina se vira para Fênix e diz: tem uma coisa que ainda tá me incomodando. Fênix pergunta: o que foi? Yulina responde: tem pouca gente aqui hoje. O mercado tá tão vazio, até as lojas estão mais quietas que o normal. Olhando para a barraca, ela acrescenta: frutas estragam rápido. A gente precisa vendê-las logo. Fênix, que era exatamente o motivo do mercado estar vazio, não sabia o que dizer. Ele sinaliza discretamente para Yulich e pensa: não posso deixar a Yuna se preocupar com isso. Graças aos sinais dele, logo o lugar tá cheio de gente. Tipo, o mesmo mercado que estava um deserto agora virou muvuca. Yulina fica super feliz ao ver tanta gente. Embora, sejamos sinceros, a maioria de nós, ao ver uma multidão assim, ia sair correndo. Gente demais. Ansiedade instantânea. Mas enfim, voltando à história. Yulina sorri e diz: tomara que alguém compre nossas frutas também. Logo depois, um garotinho e o pai dele passam por ali. O menino vê as frutas e começa a insistir: pai, eu quero aquela fruta. Vamos ali. Mas quando o pai vê o grão-duque, ele congela. Parecia aterrorizado. Não se mexia nem um centímetro. Então o garoto simplesmente vai sozinho. Yulina, gentil, diz ao menino: oi, essas frutas são deliciosas. Quer provar uma? O menino estende a mão para pegar, e o pai chega logo atrás, dizendo: tá bem, vamos levar uma, por favor. Yulina entrega a fruta. Ao saírem, até Fênix diz: aproveitem. O pai responde, nervoso: oh, obrigado, vossa graça. É uma honra. Na cena seguinte, Yulina e Fênix estão voltando para casa e Yulina pensa: ele é tão gentil, então por que todo mundo tem tanto medo dele? Ela se vira para Fênix e diz: eu me diverti muito hoje. E você? Fênix responde: se você se divertiu, então acho que eu também. Yulina olha para ele e pensa: talvez as pessoas tenham medo de se aproximar. Talvez seja por ele parecer importante demais. Então Yulina chama Fênix. Fênix também olha para Yulina. Yulina pergunta: você quer comer isso? E pensa com carinho. E se for isso mesmo, Yulina pensa, então eles deviam agir de forma mais normal. Então, finalmente, depois de tudo, é Yulina quem segura a mão de Fênix. Ela diz: os morangos estão realmente muito bons, de verdade. Fênix fica meio em choque. A mão dele, na dela. Então Yulina oferece um morango. Abre a boca. Ai, ponto. Fênix abre a boca e ela alimenta ele. Yulina dá uma risadinha e pergunta: e aí, gostou? Tá uma delícia, né? E ainda completa: a gente tem que voltar aqui um dia. Da próxima vez, vamos nos divertir ainda mais. Fênix sorri e responde: com certeza, vamos sim. Mais tarde naquela noite, Fênix ainda estava pensando em Yulina. A mente dele voltava sem parar àquele momento, ela segurando sua mão. Ele olhava para a própria mão, vermelho igual a um tomate. Pensava: a Yulina segurou minha mão primeiro. Será que isso quer dizer que ela sente o mesmo? Todo atrapalhado, ele pensa: será que eu devia abrir aquele vinho especial para comemorar esse momento? Nesse momento, Yulich entra para entregar o relatório. Ela dá uma atualização sobre o que aconteceu no mercado e menciona novos boatos. E então solta uma bomba. Informações sobre Delcan. Sim, aquele velho. Se você não lembra dele, volta lá para os episódios anteriores. Yulich diz: aparentemente, o Conde Delcan fez contato com o sumo sacerdote do templo principal de Dafa. Fênix olha os documentos e diz: o sumo sacerdote do templo principal. Yulich, séria, responde: sim, ele é o olho da tempestade. Eu também não sei o que isso significa ainda, mas a gente vai descobrir logo, né? As coisas estavam definitivamente ficando mais sérias agora.
O prédio principal do templo divino ficava no topo do olho da tempestade. Só alguns poucos sacerdotes de alto escalão tinham permissão para entrar. Ou você era oficialmente aprovado como sacerdote, ou era do nível mais elevado. Fora isso, nem pensar. O motivo para contatar o sacerdote aposentado era para obter informações detalhadas sobre a santa. Fênix pergunta: o que o sacerdote ancião disse? Yulich responde: ele disse que a Grã-Duquesa pode acabar se tornando a santa. Aí somos apresentados à mensageira da deusa divina, citada nos textos proibidos pelo nome de santa. A santa era envolta por uma luz divina branca e pura. Foi assim que ela surgiu no mundo. Ela tinha marcas vermelhas nas 2 orelhas, e sempre que essas marcas apareciam, era sinal de que a santa era necessária para purificar o mundo. Yulich explica para Fênix. Foi relatado que, quando Sua Alteza completou a cerimônia de maioridade, o ponto vermelho apareceu nas orelhas. Além disso, as estações na Ilha Loai estão mudando, e perto do olho da tempestade, uma doença marcada com a escrita Luan foi descoberta. Fênix, surpreso, pergunta: escrita Luan, o que é isso? Yulich responde: dizem que a palavra proteção está escrita nela. Parece que nem Delcan conseguiu descobrir muitos detalhes sobre isso. Então ela pergunta para Fênix: Vossa Alteza, quando esteve lá, chegou a ver alguma pedra assim? Fênix balançou a cabeça. Não, nada disso. Yulich assentiu. Certo, então vou tentar entrar em contato com o pessoal da Ilha Loai. Mas Fênix estava perdido em pensamentos, cerrando os punhos. Logo entre todos os lugares, tinha que ser o olho da tempestade. Na cena seguinte, Yulich caminhava com uma garota, pedindo para ela ir mais devagar. A garota zombou. Mano, já tá cansado. Que fracote. Ok, papo reto aqui, desde o primeiro episódio eu fiquei confuso se isso era um cara ou uma garota. Parece um cara, mas age como garota. Finalmente entendi. Então sou péssimo explicando as coisas. Nem sei quem assiste meus vídeos. Por favor, parem de assistir, eu sou o pior explicador do mundo. Enfim, essa garota era a irmã mais nova da Yulich, Marin Artante. Yulich disse para Marin: vamos andar com calma, devagar. Marin respondeu: você é muito fraco mesmo. Aí ela chegou mais perto e perguntou: a propósito, como é a Grã-Duquesa? Yulich respondeu: ela é gentil e muito doce. E Sua Alteza se importa muito com ela. Tipo, de verdade. Marin deu uma risadinha. É mesmo. Ouvi dizer que os dois foram juntos ao mercado. Aposto que pareciam um casal perfeito. Yulich gemeu. Para com esse drama. Cuidado com o que fala. E guarda esse jeitinho grudado pra você, tá? Marin revirou os olhos. Você acha que eu sou burra? Eu pareço burra. Os dois chegaram ao quarto da Yulina. Yulich bateu na porta. Sua Alteza, é Yulich. Trouxe alguém nova para ajudá-la. Lá dentro, Rai estava ajudando Yulina a se arrumar. Yulina disse: pode entrar, por favor. Yulina cumprimentou Marin, e no momento em que Marin sentiu a aura dela, ficou meio impressionada. Marin se apresentou. Olá, Vossa Alteza. Sou Marin Artante. A partir de hoje, vou fazer o meu melhor para servi-la. Yulina sorriu, se aproximou e disse: prazer em te conhecer, Marin. Mas Marin lançou um olhar para Yulich e pensou: esse irmão idiota nunca me disse que ela era tão linda assim. Depois Marin perguntou: como é meu primeiro dia? Será que posso te ajudar pessoalmente hoje? Rai disse: nesse caso, eu cuido das tarefas no campo de treino hoje. Yulina concordou. Marin se ofereceu para cuidar do cabelo dela. Depois de arrumar, mostrou no espelho e disse: Sua Alteza, a senhora tá maravilhosa. Yulina agradeceu. E Marin não parava de elogiar, claramente encantada. Seu cabelo parece neve, disse ela. Tão macio e branquinho. Mas Yulina respondeu: na verdade, eu nunca vi neve. Lá onde eu morava não neva. Marin ficou chocada. Como assim? Nunca viu neve na vida? Não, nunca. Marin sorriu. Então, neste inverno, quando nevar, você tem que ver junto com o Fênix. Vai ser lindo. Yulina se iluminou. Com o Fênix. Sério, isso parece adorável. Marin assentiu. Sim. Uma pessoa sábia disse uma vez, não pergunta quem, eu esqueci que ver a primeira neve com quem você ama faz o relacionamento durar mais. Fortalece o laço. Yulina ficou tocada. Então, a primeira neve é meio especial. Marin,
É super romântico. Tipo, muito mesmo. Ao ouvir isso, Yulina começou a sonhar acordada. Tomara que seja verdade. Igual casal de verdade. Cena seguinte, Yulina e Maren estavam andando juntas. Yulina perguntou: Ei, Maren, o que as pessoas costumam fazer de legal aqui no Ducado? Maren respondeu: Você quer dizer os cidadãos. Tipo, como se divertem. Isso, Yulina assentiu. Festivais, ou qualquer coisa mesmo. Ouvi dizer que Sua Alteza vive fora do Ducado por causa do trabalho, então pensei, seria bom explorar e viver essas coisas juntos. Ao ouvir isso, Maren ficou pensativa. Dá pra ver que Sua Alteza ama mesmo o Grão-Duque. Muito. Tipo, muito mesmo. É só olhar pra ela. Ela então pensou consigo mesma. Claro que meu irmão tapado não faz ideia do que é um encontro de verdade. Aposto que nem conhece um lugar legal sequer. Provavelmente nunca foi num date. Mas não se preocupa. Eu sei, claro que sei. Maren sabe de tudo. Mas logo disse: Não se preocupa, Vossa Alteza. Vou fazer uma lista com os melhores lugares para visitar. E também com todos os festivais legais. A senhora vai amar. Yulina sorriu. Obrigada, Maren. Maren acrescentou: Que tal a gente dar uma olhada na Torre Branca? Notei que tem uns quartos vazios por lá que poderiam ser decorados. Yulina disse: Boa ideia. Vamos sim. Maren, talvez a gente possa transformar um dos quartos num closet ou escritório pro Grão-Duque. Nesse momento, Fênix apareceu bem na hora, como sempre, e perguntou: Vão a algum lugar? Yulina notou ele de imediato. Theo, você saiu para caminhar. Fênix respondeu: Só queria tomar um ar fresco. Ele tá mentindo total. O cara veio só pra ver ela. Fênix então acrescentou: Se você quiser, podemos caminhar juntos. Yulina sorriu. Seria ótimo, mas eu ia só dar uma olhada nos quartos vazios com a Maren. Fênix virou-se pra ela. E quem é Maren? Pegando ele de surpresa, Maren se curvou rapidamente. Mil desculpas. Esqueci de me apresentar. Vossa Alteza, sou Maren Artante. Fênix assentiu. Certo. Irmã da Yulite. Ele se virou para Yulina. Tem algo especial que você procura na Torre Branca? Yulina assentiu. Tem vários quartos vazios em cada andar. Pensei que a gente podia decorar alguns. Mas, agora me bateu uma dúvida. Por que chamam de Torre Branca se ela é literalmente preta? Fênix sorriu. É por causa da neve. Quando neva, cobre todo o telhado da torre e ela parece branca. Os cidadãos começam os preparativos para o inverno nessa época, e com o tempo, o nome pegou. Yulina assentiu, agora entendendo. Então ela perguntou: E quando cai a primeira neve? E no coração dela, pensou: Quando essa neve chegar, vou convidar ele para ir comigo. Fênix respondeu: Bom, seria ótimo se nem nevasse, para ser sincero. Se a gente pudesse pular essa bagunça toda, seria perfeito. Eu realmente odeio neve. Odeio aqueles pontinhos brancos espalhados por tudo. E a cara que ele fez falando isso, muito estranha, mas dava pra ver que ele tava falando sério. Yulina ficou meio desanimada depois de ouvir isso. E a gente sabe o motivo. Mesmo assim, tentou manter o clima leve. Mas, a primeira neve não é algo super especial. Pensando: Por favor, diz que sim. Só diz que sim. Fênix virou o rosto e murmurou: Neve não tem nada de especial. Ela cai. Só isso. É só neve. Nada mais. Yulina respondeu baixinho: Entendi. E então virou de costas. Bom, vou entrar. Tchau. Maren foi atrás dela, e nosso querido Fênix ficou parado ali, completamente perdido. Tipo, o que acabou de acontecer? Com um olhar confuso, meio triste, Fênix murmurou: Por que ela reagiu assim? Cena seguinte, Yulite vai até Fênix. Yulite levou um relatório, mas Fênix ainda estava no mundo da lua. Com uma cara meio irritada, ele só disse: Tá, beleza. Yulite continuou: Tenho certeza que o senhor já sabe, mas Sua Alteza não saiu da Torre Sagrada hoje. Ela comeu no quarto e ficou lá o dia inteiro. Estava com a Maren. Fênix estava esquisito e de repente perguntou: Por que ela não foi caminhar? Yulite pensou consigo mesmo: Se eu disser qualquer coisa agora, tô ferrado. Mas ainda assim, preciso ser honesto com Sua Alteza. Então, mexendo nervosamente nos óculos, Yulite disse: Bom, naturalmente,
É compreensível. Se ela saísse da torre sagrada, havia grande chance dela fugir de Vossa Alteza. Fênix rosnou. O que você tá falando, hein? Ele claramente não estava no clima. Tentando desviar da raiva dele, Yulich mudou de assunto. A propósito, o que o senhor acha mais bonito no cabelo da Grã-Duquesa? Fênix respondeu. É branco. Sim, branco. Yulich continuou. E qual é a cor da neve? Fênix. Branca também. Então Yulich mandou a bomba. Então, se o Grão-Duque odeia neve, que é branca, isso quer dizer que também odeia o cabelo branco da Yulina. Fênix explodiu. Que diabos isso quer dizer? Desviando do olhar mortal de Fênix, Yulich tentou se explicar. O que eu quis dizer é que, talvez o que o senhor disse sobre não gostar de neve, isso tenha pegado muito mal pra Grã-Duquesa. Sabe o que eu tô dizendo, né? Tipo, as pessoas sempre dizem que o cabelo dela parece neve puro e calmo. Então se o senhor reclamou que neve te incomoda, ela pode ter entendido errado. Pode ter achado que estava falando dela, e isso deve ter machucado. Machucado mesmo. Fênix, já fervendo, se aproximou e rebateu. Você é idiota ou o quê? Como que essas duas coisas são a mesma coisa? O cabelo da Yulina não é só branco. Ele brilha, tipo o sol. Ele literalmente emite luz. O cara tava quente mesmo. Yulich, tentando fazer sentido, quis dizer. Neve é só branca. Mas o cabelo da Yulina é mais que isso. Você entende? Mais que branco. É de outro nível. É majestoso, mano. Yulich ainda completou. Mas enfim, o ponto é, ela ficou magoada. Então vai lá e conserta isso. Tô vazando. E foi embora. Assim que Yulich saiu, Fênix pegou o casaco e murmurou. Não posso deixar esse mal-entendido continuar. Preciso ver a Yulina. Preciso explicar isso. Tudo tá errado. Corta pra Fênix na frente do quarto da Yulina. Ele bate na porta. Yulina, você tá aí dentro. Preciso falar com você. Por favor, você consegue me ouvir? Só quero ver seu rosto. Tem algo que preciso te dizer. Yulina abre a porta. Entra. Fênix agradeceu e entrou, mas pelo olhar dela. Ela não estava no clima de conversa. Nem cumprimentou ele direito. Fênix olhou para ela e, como sempre, fez uma comparação mítica. Ela tá parecendo uma criatura de olhos hoje, seja lá o que for isso. Ele perguntou, posso sentar aqui um pouco? Yulina respondeu, pode sim. Mas dava para ver que ela não queria dizer sim de verdade. Não tinha nenhum carinho na voz. Fênix então disse, você deve estar desconfortável com esse cobertor. Pode tirar, se quiser. Tá tudo bem. Yulina respondeu calmamente. Não, tô bem assim. E, mais baixo, completou. Você provavelmente não gosta do meu cabelo, né? Porque te lembra a neve. E é por isso que ela estava cobrindo. Ao ouvir isso, Fênix imediatamente virou para ela, a segurou com carinho e disse, não, eu nunca pensei isso sobre o seu cabelo. Nem uma vez. Você entendeu errado. Na verdade, eu acho ele muito lindo. Yulina olhou para ele e perguntou baixinho. Sério? Fênix assentiu. Eu juro. Me desculpa por ter te magoado. E por favor, continue indo às caminhadas todos os dias. Me faz bem saber que você tá indo. Em qualquer relacionamento, precisa existir confiança o suficiente para resolver as coisas com uma conversa. Não precisa de prova para tudo. Tem que ter confiança. Yulina respondeu. Não, me desculpa. Eu te entendi mal. Fênix disse. Quero dizer, mesmo assim, eu não posso fazer nada além de pedir desculpas. É tudo o que eu consigo fazer. E sinceramente, ele parecia mesmo arrependido. Tipo, de verdade, ele estava sentindo aquilo. Então Yulina perguntou baixinho. Mas, por que você odeia tanto a neve? Fênix respirou fundo e respondeu. Porque minha mãe morreu por causa da neve. Aquilo foi pesado. Yulina ficou chocada. Fênix continuou. O Império tinha uma quantidade limitada de pedras mágicas. A gente sempre ficava sem. E o povo do Principado sofria muito no inverno. O reino de Bios prometeu que, se a gente investigasse o Olho da Tempestade, eles acabariam com as restrições das pedras mágicas. Yulina, que nunca tinha ouvido falar do Olho da Tempestade, perguntou. O que é isso? Fênix explicou. É uma montanha onde tempestades assustadoras nunca param. Só sobreviver lá já é quase impossível. Mas mesmo sabendo disso,
Minha mãe, a duquesa Karen Rose, entrou no olho da tempestade para tentar ajudar o povo do Império, mesmo tendo prometido que voltaria. Nunca mais tivemos notícias dela, nenhuma informação. Depois disso, eu procurei por ela incansavelmente. E no fim, encontrei o corpo dela, congelado sob camadas de neve. Yulina ouvia tudo, em silêncio, com o coração apertado. Com a voz e o olhar cheios de dor, Fênix disse: "É por isso que eu odeio a neve. Se a neve não estivesse lá, talvez eu tivesse conseguido salvá-la. Eu tive que recuperar o corpo dela. Mas eu era só um garoto de 15 anos. Sozinho. Sem magia. Sem ajuda. Era longe demais. Perigoso demais." Yulina disse baixinho: "Me desculpa. Eu não fazia ideia. Saber disso, dói." Fênix deu um leve sorriso. "Agora eu tô bem. E, sinceramente, o fato de você estar usando os brincos que te dei, isso me conforta muito." Ele se levantou para ir embora. "Enfim, desculpa por tomar seu tempo. Você devia descansar agora." Yulina o parou. "Por acaso, você aceitaria tomar um drink?" Foi um momento meio estranho. Nenhum dos dois já tinha passado por uma situação assim antes. Yulina perguntou de novo: "Será que a gente podia beber juntos?" Fênix piscou. "Aqui. Agora?" Aí, temos um vislumbre dos pensamentos da Yulina. Eu vi como o Theo ficou triste enquanto falava. "Eu só quero confortar ele." Então ela disse em voz alta: "Ouvi dizer que beber faz as pessoas se sentirem melhor. E talvez seja verdade." Yulina disse: "Também ouvi que dá coragem para fazer coisas que normalmente a gente não faria." E honestamente, ninguém sabe direito o que ela estava pensando sobre álcool nesse momento, porque as ideias dela estavam meio intensas. Fênix perguntou: "Espera, Yulina, você já bebeu antes?" Yulina respondeu: "Sim, tomei uma taça de vinho uma vez, no barco." E aí Fênix começou a pensar, tipo, coragem. Vou precisar de muita hoje. Corta para a próxima cena. Fênix voltando pro quarto da Yulina com as bebidas nas mãos. Enquanto caminhava, ele pensava: "Nem acredito como o tempo tá passando rápido." Aí ele se olhou no espelho, olhou para as garrafas nas mãos e pensou: "Ai, parece que faz dias que eu não treino. Preciso voltar pro campo amanhã." Ele chegou no quarto da Yulina, até animado. Mas o que ele viu? Yulina já tinha adormecido. Yulina? Ela tá dormindo. Deve estar exausta depois de limpar a torre sagrada. Ainda mais com esse corpo tão pequeno. Ela deve estar acabada. Então Fênix decidiu deixar ela descansar em paz. E aí esse espertinho: "Ok, vou pegar leve." Esse rapaz resolveu se deitar ao lado dela. Mesmo de olhos fechados, Yulina parecia adoravelmente tranquila. Fênix ficou olhando para ela, totalmente encantado. Ele pensou: "A respiração dela tá tão suave, ela parece ainda mais bonita assim. Queria poder tocá-la, mas não posso, não devo." Foi aí que Fênix notou uma mecha de cabelo sobre os lábios da Yulina. Ele disse: Tem um fio de cabelo nos lábios dela. Só um. Se eu tocar de leve, deve ser ok, né? Quer dizer, só um toque." Ele começou a esticar a mão devagar, mas Yulina soltou um som baixinho: "Mão." E na cena seguinte, a gente vê o quão perto eles estavam. Fênix agora estava ali, só encarando os lábios dela, perdido nos próprios pensamentos. Ele pensava: será que isso é errado? Mas mesmo assim, comparado à dor emocional que eu já senti, isso nem é nada. Não, eu preciso sair daqui antes de fazer algo que eu vá me arrepender. Fim da tradução apropriada. Se quiser, posso continuar com o próximo trecho de forma respeitosa, mantendo o clima romântico e emocional. Deseja isso?